Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, por favor, abra no Salmo 1. Vamos para a palavra do Senhor. Deixa aberto, por favor, no Salmo 1. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Durante essa semana, assim, o Senhor moveu meu coração muito sobre santificação. Deus, Ele nos comprou com seu sangue para sermos um povo diferente, um povo como Ele, um povo santo. Amém? Ele te comprou pelo preço do sangue do seu Filho Jesus, um preço muito alto, para que nós todos sejamos salvos, né? Fomos salvos, mas que para que sejamos santos. E eu tenho certeza que o inimigo de nossas almas, ele vai fazer tudo para que a gente não se santifique. Ele vai pelejar. Mas nós somos um povo guerreiro. Amém? E nós vamos resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. No nome de Jesus. E nós vamos ser santos. Vamos ser santos. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Né? Queria também falar aqui que eu estava com saudade da minha consogra, né? Aí, vocês não estavam com saudade dela? Estava sentindo falta. Ela foi lá para a terrinha, né? Para o Ceará. E voltou. Glória a Deus que você está de volta aí. Agora, ó, mais um neto aí, né? Aleluia. Queridos, vamos lá no Salmo 1. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma pessoa que tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, e nela medita todo dia, tem que ser uma pessoa bem-aventurada, amém? Aleluia. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz está bem sucedido. Querido, mesmo a árvore plantada junto ao ribeiro, uma árvore comum, a sua folha murcha, na época que tem que murchar. Mas essa árvore aqui é uma árvore plantada junto ao ribeiro do Senhor. A sua folha não murcha, porque ela está plantada no Senhor, nas águas do Senhor. E no seu devido tempo dá o seu fruto, né? E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem-sucedido. Nós temos sido bem-sucedidos nas nossas coisas. Mas, às vezes, a gente vê pessoas que amam ao Senhor, que servem ao Senhor e que vêm para a gente falando: eu não entendo, as coisas não estão indo bem. Mas a palavra de Deus diz que tudo vai bem. Veja bem, não diz que não há lutas. Há lutas, sim. Mas a gente vai bem no meio da luta. Amém? A gente prevalece. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tem pessoas que amam o Senhor, que querem as bênçãos do Senhor, mas elas desistem. Elas são como uma palha que o vento sopra. Elas vão para cá, vão para lá, vão para cá, vão para lá. Elas não crescem. Elas não frutificam. Elas não permanecem. Elas não
são bem-sucedidas. Por quê? Porque elas não estão plantadas no lugar certo. São árvores que andam, né? São árvores que não estão fazendo o que a palavra de Deus nos diz. E ele continua: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, Davi, ele nos fala uma coisa importante. O primeiro versículo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se você puder, marque esse verbo, não anda. Ele não anda no conselho dos ímpios. Quantos ímpios tem te aconselhado? Né? Tem um ditado que diz assim, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quando o conselho é bom, é muito bom. Mas quando o conselho não é bom, é muito mal. Né? Então, a gente precisa ficar com o ouvido antenado para as pessoas que tenham um conselho bom para dar para a gente. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que há duas formas de você acertar e não errar. Ou você faz errado e aprende que aquilo está errado e você não repete o erro, ou então alguém fala para você, não faça, e você não faz, e você aprende e você não erra. Amém? Não anda que você vai cair no buraco. E o buraco está na tua frente, você persiste, você anda e você cai no buraco. Não é? Então, há conselhos que são muito bons, mas eu preciso saber de quem eu vou ouvir o conselho, porque a palavra de Deus diz aqui que eu não devo o quê? Andar no conselho dos ímpios. Mas como assim andar no conselho dos ímpios? É você caminhar com pessoas, você vai andar com pessoas que vão te aconselhar mal. Então, pastora, então eu vou me santificar, não vou ter mais amigos do mundo. Eu vou ficar fechado numa redoma, eu vou mandar meus filhos para uma escola cristã, porque eles não podem. Não é nada disso. A palavra não diz isso. Você pode mandar seus filhos para uma escola que não seja cristã, você pode viver num prédio que não tem pessoas cristãs, você certamente vai trabalhar com pessoas não cristãs, você vai conviver com pessoas não cristãs. Mas isso não significa que você vai andar com elas. Você pode ser gentil, você pode ser bom, você pode aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem de falar, de testificar com a tua vida. Mas você não pode andar, porque quando você anda, tem o segundo passo aqui. Olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Marca esse verbo deter. Não se detém. Porque você só vai se deter se você andar. Não é verdade? Porque se você já está parado, você já está detido. Você está andando. Se você andar com os ímpios, ouvindo os seus conselhos, você vai acabar se detendo. Então, se você for detido ali, junto com os pecadores, aí tem o terceiro verbo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O ímpio, o pecador e o escarnecedor. Né? Parecem até sinônimos. Mas parece que ele vai especificando melhor. Né? O ímpio é aquele que vive longe de Deus e que não crê no Senhor, e que vive coisas terríveis. Há pessoas que não conhecem o Senhor ainda e que têm um caráter maravilhoso. Né? Mas ele está falando aqui de ímpios, de pessoas que verdadeiramente estão andando em caminhos de morte. Em pessoas que insistem no caminho de morte.
E ele fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o ímpio, o pecador, ele vai acabar escarnecendo. Então, se você está caminhando, se você se deteve, você sentou, pronto. Aí o negócio está muito sério. Aí o negócio está muito difícil. A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você vem à igreja, você ouve a palavra de Deus. Se você na sua casa, o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós, pais, precisamos falar a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, no caminho. Por quê? Porque isso vai trazer fé ao coração dos nossos filhos, isso vai edificar, isso vai abençoar a vida dos nossos filhos. Isso vai edificar a nossa casa. Mas se a gente não escuta a palavra de Deus e a gente começa a ouvir coisas que não tem nada a ver com essa palavra, isso pode nos contaminar, não é? Então, é tão interessante que o salmista diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não fica dando ouvido ao conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você, no seu trabalho, você vai almoçar com seus amigos, não tem problema, né? Você vai conviver com eles, mas se você começar a dar ouvidos, né? Aí o caminho já vai começando a apertar. Daqui a pouco você está detido com os pecadores e daqui a pouco você vai estar escarnecendo como eles. Mas Deus nos chamou para sermos santos, para sermos uma nação de eleitos, uma raça diferente, né? Amém? Somos pessoas diferentes, pessoas sobrenaturais, pessoas cheias do Espírito Santo. E eu queria que você fosse comigo agora até o livro de Gênesis, capítulo 19. E que você lembrasse de um personagem bíblico que era o sobrinho de Abraão, Ló. Ló era um homem de Deus, um homem que temia as coisas de Deus, caminhava com seu tio, e ele foi prosperado, ele tinha muitos empregados, ele tinha muitos animais, e chega no momento que Abraão diz para ele, olha, para não haver briga entre os nossos empregados, cada um vai para um lado, escolhe um lado, eu vou para o outro. Então Ló escolheu um lugar lindo e foi para aquele lugar, não é? E a Bíblia não fala os detalhes da vida de Ló. O que aconteceu com Ló? Mas fala o final da história, fala que Ló, né, quer dizer, tem um momento em que ele foi levado preso, porque os reis lutaram contra Sodoma e Gomorra, eles foram levados como prisioneiros. Aí conta que Abraão foi com todos os seus varões de guerra, salvaram Ló. Ló voltou para aquela cidade, quer dizer, no final, Sodoma foi abençoada, acabou sendo abençoada porque ele foi defender o Ló, e no final a cidade foi ajudada, né, por Abraão também. Mas eu sei que quando a gente lê aqui, no capítulo 19, que Deus diz que aquela cidade seria destruída, porque eles estavam afastados do Senhor. E todo mundo sabe que aqueles anjos foram àquela cidade. Diz aqui no capítulo 19. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, em cuja entrada estava Ló. O quê? Vamos ler junto aqui? O que Ló estava? Assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Não é? Ele estava assentado. Gente, o que um homem de Deus, um homem que deve ter muitos afazeres,
está fazendo na porta da cidade assentado? Não é verdade? Não é uma coisa que dá para a gente pensar? E nós lemos no Salmo 1 que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, ele não anda, né? Ele não vai se deixar influenciar pelo conselho dos ímpios. Nós é que influenciamos as pessoas com boas atitudes, com bons conselhos, amém? Nem se detém no caminho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele estava assentado ali, bem ali. E versículo 2: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Quer dizer, ele disse: instou-lhes muito, e foram e entraram. Depois eles entraram. Deu-lhes o banquete e tudo mais. Mas quando a gente lê a seguir, eu não vou ler esse capítulo, vocês sabem que as pessoas da cidade chegaram até a porta do Ló e disseram assim: manda esses homens saírem, que nós vamos abusar deles. E Ló, ele estava num estado tal que ele disse assim: não, eu tenho 2 filhas virgens, eu dou minhas filhas virgens, mas não toque nesses homens, porque ele sabia que eram anjos da parte de Deus. Quer dizer, ele ficou com temor pelos anjos, mas ele disse que dava as filhas dele, gente. O caráter de Ló foi afetado. Ele já não tinha mais honra, ele já não tinha mais dignidade. Quem é que oferece sua própria filha para gente má e entrega a filha assim? No mínimo, ele tinha, se ele não pensasse no poder de Deus, ele tinha que lutar e dizer: não, eu vou lutar, mas você não vai fazer mal para ninguém, não é verdade? Mas ele perdeu na vida dele respeito. Ele perdeu, gente, as coisas mais preciosas que a gente precisa guardar no nosso coração. Respeito por ele mesmo, respeito pela família. O que levou aquele homem a ficar naquele estado? Um homem que conhecia ao Senhor, que caminhava com seu tio, que viu o exemplo do seu tio. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. E se a palavra diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. E ele estava sentado na porta da cidade. E na porta da cidade, com certeza havia pessoas ali com ele. Ele permitiu que as coisas mais sagradas que havia no coração dele fossem tocadas, fossem maculadas e fossem transformadas. Ele ofereceu as próprias filhas. Depois a gente lê aqui, no versículo 10, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Deve ter sido bem divertido, né? Eles não enxergavam mais a porta, eles queriam se arremeter contra a porta e já não enxergavam mais. E feriram de cegueira de modo que não... E por aí vai. Eu não vou ler mais, depois Sodoma é destruída, e eles têm a possibilidade de fugir, e a gente sabe que fugiu, né? Ló com a esposa, com as 2 filhas, depois a esposa olhou para trás e ela acabou virando uma estátua de sal. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que nós amamos ao Senhor, que nós somos salvos pelo Senhor, nós conhecemos a palavra, mas a gente precisa vigiar, a gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa ser santo. E nós podemos pensar
em santidade de diversas formas. Pensamentos santos, palavras santas e nossas atitudes, né? Nossos atos têm que ser santos. E eu queria que você fosse comigo até Mateus capítulo 12. Nós temos que ter cuidado para sermos pessoas que vivem a palavra de Deus, mas não pessoas legalistas. Nós temos que compreender a diferença de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós permitirmos que essa palavra viva em nós, que essa palavra se torne nossa carne, amém? Mas nós não podemos exigir das pessoas essa santidade que nós vivemos, porque parece que quanto mais santo a gente fica, mais a gente quer exigir santidade dos outros. E nós vamos santificar as pessoas que estão à nossa volta com o nosso procedimento e não com a nossa cobrança. Amém? Vai ser com a nossa atitude, com a nossa vida. Agora, aqui em Mateus, capítulo 12, no verso 34, vamos ler aqui. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Naquela época de Jesus, havia muitos fariseus, pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas assim, a lei com uma excelência. Eles conheciam de trás para frente, de cor, mas eles tinham uma vida como um túmulo caiado. Era bonito do lado de fora, mas do lado de dentro era podre. Porque a nossa vida, ela tem que condizer, a gente tem que transparecer aqui fora uma beleza que há aqui dentro. Amém? E muitas vezes a gente pode esconder dos homens, mas a gente não pode esconder de Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso procedimento, e Deus conhece a nossa intenção. E aqui ele está falando, olha bem, Jesus, ele nos confronta também, não é? E ele fala, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Essa palavra ainda é mais forte vindo da boca do Senhor. Amém? Essa palavra é mais forte vindo da boca do Senhor. E ele fala aqui que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Amém? A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, o que a gente está falando? O que o teu coração está cheio? Será que você tem se detido no caminho? Será que você tem dado ouvido aos conselhos dos ímpios? Será que você tem se assentado na roda dos escarnecedores? Porque quando ouvimos a palavra de Deus, a gente adquire fé. Mas quando a gente ouve coisas que não são boas, será que isso nos edifica? Será que isso nos abençoa? Se o salmista, ele nos adverte, a gente deve ter cuidado. E ele fala aqui, no capítulo 15, vem comigo mais para frente um pouquinho. No capítulo 15, olha bem. No verso 11. Amém? Você lendo, né? Aqui no capítulo 15, fariseus e escribas ali com o Senhor, cobrando de Jesus posturas, atitudes e dos seus discípulos, né?
questionando os ensinamentos de Jesus, ele começa, o sofisma, ele se constitui assim, você joga uma verdade, depois você joga uma mentira, e isso parece verdade, ele vai acusando, mas glória a Deus que o nosso Jesus, ele fala, ele diz aqui assim, verso 8, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto contamina o homem. Amém? Amém. Aleluia. Né? Aqui no verso 4, quando os homens estavam questionando, eles falam assim, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aí ele fala esse texto que nós falamos. Então, nós temos que ter muito cuidado. Você vê que os hipócritas, aquelas pessoas que se acham muito santas, e elas cobravam do próprio Jesus. E eles, no seu interior, eles estavam completamente afastados da santidade de Deus. Eles estavam vivendo uma coisa completamente errada. E Jesus, ele fala que o que contamina o homem é aquilo que ele fala. Quer dizer, vocês estão falando um monte de besteira, vocês estão se contaminando. Em outras palavras. Não é verdade? Porque Jesus, ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, eles estavam fazendo acusações, eles estavam torcendo a palavra de Deus. E eu hoje estou falando aqui com pessoas que amam ao Senhor, pessoas que conhecem a palavra. Mas eu quero dizer para vocês que a gente precisa ouvir coisas boas. A gente precisa ouvir a palavra de Deus para a gente adquirir fé. Ah, eu não tenho fé sobre cura. Então, estude sobre cura. Escute a palavra sobre cura. Isso vai trazer fé para a sua vida. Ah, estou fraco, pastora. Eu não tenho conseguido viver com firmeza, eu estou no meio dos meus colegas, eu não consigo ser firme. Então, estude a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, isso vai trazer fé para a sua vida. Agora, se você se detiver no caminho dos pecadores, por você estar andando no conselho dos ímpios, e se você se sentar, então você vai ser contaminado, e o teu coração vai ser contaminado. Mas a tua boca, quando você chegar no ponto que a tua boca proferir coisas que não estão de acordo com o Senhor, aí sim, aí vai ser o cúmulo da contaminação. Amém? Porque Jesus disse que não é o que, no verso 11, não é o que entra pela boca o que contamina, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Então, a gente começa a ouvir certas coisas e aquilo começa a ser relativizado dentro de nós. Ah, não, mas puxa vida, eu estou no meio dessa gente, também se eu for muito bocó e for muito carola, então eles não vão me respeitar, porque eu sou muito santo demais, e eu vou abrir concessão. Não, você tem que ser santo sim. Se eles vão falar palavrões, impropérios perto de você, eles têm que te pedir desculpa sim, não porque você vai exigir, mas é porque eles sabem que da tua boca não sai palavrão. Amém? Mas não sai palavrão porque você não tem palavrão dentro de você. Porque você busca a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você está na presença de Deus, como é que vai ter palavrão, gente? E palavrão, eu não vou falar aqui palavrão, e nem vou nomear graus de palavrão, mas até se você falar um droga, com aquele peso,
Pode ser até um palavrão, sim. Porque a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Eu não posso ser igual ao mundo. Eu tenho que ser diferente. Eu não posso nem escrever, gente, e nem sinalizar, que agora nos filmes tem aqueles sinais que se faz, que quando a gente puxa a vida, estou assim chateado, até vou de brincadeira fazer aquele sinal com aquele terceiro dedo. Não faça não, porque quando você faz, você se contamina, você banaliza tudo isso. Isso tudo é comum, isso não é comum não, gente. Isso é porcaria. Isso é errado, isso é sujeira. Isso deixa o teu coração... Olha, não pense que eu estou sendo carola aqui não, gente. Essa semana Deus falou comigo muito sobre isso. E eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para chegar na presença de Deus e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter uma boca santa. Porque eu estou falando agora de palavrão, mas não é só palavrão. Quando a gente fala mal dos outros, pastora, eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Você já ouviu isso? É a verdade, porque fulano isso. Gente, isso é contaminação. Sabe, a Sandra deu exemplo ali. Senhor, não me traz mais aqui. Graças a Deus que ela pediu perdão na hora. Porque isso também é contaminação, porque vê se Deus te mandou. Se você foi, você vai pedir para Deus. Bom, você pode dizer como Jesus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas você chegar e dizer, não, eu não vou, é diferente, né? Então, com a nossa boca, a gente precisa falar coisas boas. E o diabo, ele está fazendo o seguinte, ele está banalizando. Ora, se você vai conseguir assistir um stand-up da vida daqueles que tem milhares de palavrão, que são divertidos, mas se você consegue assistir sem se contaminar, parabéns. Quem é que vai viver fora do mundo? Você não vai assistir filme porque no filme tem muitos palavrões, tem muito sexo. Não. A palavra de Deus diz assim, não os tires do mundo, não é? Mas livra-os do mal. E nós precisamos fazer a nossa parte. Deus vai nos livrar do mal, mas eu não posso ficar no antro do pecado. Amém? Se você consegue assistir um filme, você consegue ali com maturidade, quer dizer, você, adulto, você consegue, mas você vai botar teu filho para escutar aquelas porcarias? Né? Você assistiu um filme lá que tem adultério, não sei o quê, você sabe separar que aquilo é errado. Mas se você criar o teu filho assistindo as coisas que, sabe, um fala mal do outro. Vamos abrir aqui em Tiago 3, por favor? Sim, peraí. Antes aí, olha bem o que diz aqui no capítulo 15 de Mateus. Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, muitas vezes a gente está tão preocupado com tanta religiosidade e a gente se contamina com a nossa boca. Falando mal dos outros, blasfemando, reclamando, murmurando, tudo isso aí que a gente leu. Do coração é que sai o mau desígnio, e muitas vezes a gente contamina o outro. A gente bota o outro contra o irmão, bota o outro contra outra pessoa. Isso é abominável. A palavra de Deus diz que Deus abomina aquele que promove contenda entre os irmãos. Então, a gente tem que cuidar muito. Vamos comigo, por favor, em Tiago 3. Porque se existem diversas formas de santidade, de santificação, né? Se eu posso
ser santo com meus pensamentos, com os meus atos e com as minhas palavras, vocês podem ter certeza que você ouvindo, você parando para ouvir, como disse lá o salmista, e você falando com a tua boca, você vai atingir tua mente, você vai atingir os teus atos. Entende? Por isso que eu quis trazer essa palavra sobre a nossa boca. A gente tem que pedir para Jesus limpar o nosso coração. Amém? Mas a gente tem que cuidar para o nosso coração não ser contaminado. Também, a nossa boca vai proferir, e se o nosso coração está com coisas ruins, a gente vai proferir, a gente vai se recontaminar, aquilo é uma bola de neve, vai crescendo. Então, a gente precisa estar na presença de Deus. Mas eu não estou falando, você pode ter amigos, você pode assistir televisão, você pode ir ao cinema, você é que vai saber até onde você pode. Amém? Mas se alguma coisa, você sabe que aquilo para você é fraqueza, então, queridos, cuida, não faz isso. Mas não banaliza. Ah, não, eu posso falar isso. Eu posso chamar meu irmão de idiota, sim, mas a Bíblia diz aqui que não pode chamar o meu irmão de tolo. Não chameis o teu irmão nem de tolo, gente. Se não pode chamar de tolo, de burro, pensa bem, a gente tem usado algumas palavras que a gente não pode usar contra o nosso irmão. E isso é sério. E como é que eu vou querer ser bem-sucedido em tudo, se na minha vida eu não estou guardando o meu coração e nem minha boca? Não é verdade? É a palavra de Deus que fala, gente. Amém? Não é a palavra de Deus que está falando aqui? Não sou eu, é a palavra que fala. Olha bem, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, se você souber guardar a sua boca, você não vai pecar com o seu corpo. Você não vai adulterar, não vai prevaricar, você não vai bater em ninguém, não vai matar, não vai roubar. Se você controlar a tua boca, você não vai pecar, queridos. Se nós guardarmos a nossa boca, é meio caminho andado. 90%. Em nome de Jesus. Aí ele fala, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma nas chamas do inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É forte isso. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Aleluia. Aí a gente poderia, né, a pastora Luiz pregou semana passada aqui sobre esse verso 17, né, que ele fala aqui no verso 18, ora, em paz se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Nós somos promotores da paz. Nós fomos salvos, fomos comprados por sangue, para sermos santos e para nós promovermos a paz aonde a gente estiver.
E a nossa boca, ela pode abençoar e ela pode amaldiçoar também. Mas da nossa boca, que é uma fonte, não pode sair ora água doce, ora água salgada. Quer dizer que eu estou aqui, eu estou lá no meio dos meus amigos e falo um monte de impropérios, um monte de coisa horrível. E depois eu vou ali adiante e encontro uma pessoa necessitada. Ah, coitadinho, eu tenho ao Senhor. E eu começo a ensinar as coisas de Deus. Você acha que essas coisas de Deus vão cair ali tão bem assim? Se eu estou me contaminando, eu estou no meio ali dos escarnecedores falando um monte de bobagem. WhatsApp para lá, WhatsApp para cá. O que você manda no WhatsApp? Será que hoje Jesus podia pegar o teu celular e ler o que você escreve no teu WhatsApp? Vou dizer melhor, será que eu poderia pegar? Será que você tinha coragem de me mostrar o seu WhatsApp hoje? Eu não vou te julgar, mas será que você tinha coragem? Porque a gente fala com a boca, mas a gente fala escrevendo. A gente fala de várias maneiras, com gesto. A gente fala. E Deus, Ele mandou o Filho dele morrer por um povo que seria santificado. Um povo diferente. Essa igreja aqui é conhecida pelos nossos jovens que são santos. Será que você é santo mesmo, jovem? Ou será que sua boca está falando coisa que desagrada ao Senhor? Pastora, você está pegando pesado. Você está pegando pesado. Eu estou pegando pesado, gente, porque o Espírito Santo, essa semana, me tocou. Que nós precisamos ter a palavra que agrade a Deus. O nosso coração precisa estar limpo. Não pode ser contaminado. Ah, como é que eu não vou contaminar? É lá no Salmo 1, conforme a gente leu. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos... nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque a gente começa a banalizar tudo. Seja santo. Que os seus amigos, na hora do desespero, te procurem. Porque se você se senta com ele para falar mal dos outros, se você senta com ele para falar coisa feia, na hora que ele precisar, ele não vai querer ouvir você. Porque ele sabe que você é igual a ele. Ele vai querer buscar uma pessoa que é verdadeira, que crê e fala e vive. Ele não vai querer buscar uma pessoa que conhece a palavra, mas que não vive a palavra. E a nossa santificação, ela vai ser afetada pelo que a gente deixa entrar aqui no coração. E aquilo que sai da nossa boca. Amém? No nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu vou dizer, essa palavra me faz pensar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me converti com 17 anos. Eu falava de 10 palavras, 7 palavras que eu dizia eram palavrão. Vocês podem imaginar? Eu falava palavrão assim. Quando eu estava na frente de professora, eu não falava. Mas quando eu tinha liberdade, eu falava. E no dia que eu aceitei Jesus, eu disse para Deus, Senhor, meu Deus, eu não sabia orar. Se essa experiência de entrega que eu estou tendo é real, eu te peço, limpa a minha boca. Limpa a minha boca. E outra coisa que eu já contei para vocês foi que eu também fosse uma filha melhor para minha mãe. E assim eu me tornei. Gente, Jesus tirou, os palavrões não vinham mais na minha cabeça. E eu não falo palavrão mesmo. Entendeu? E na hora, a palavra de Deus diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Se acontecer alguma coisa, você ficou zangado, não xinga. Ora, Senhor, cuida dessa pessoa. Porque
Se a gente começa a falar, a gente se contamina. Né? E teve outro dia que alguém disse assim, pastora, mas eu não falo, mas eu penso. Então, vai permitir Jesus limpar. Porque não é nem para pensar. Amém? Não é nem para pensar. Tem que ter santidade, sim. O nosso vocabulário não é vocabulário do mundo, gente. Você não tem que se escandalizar com o seu amigo que vai falar algum palavrão ali. Você não vai condenar seu amigo, mas você não vai falar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você não vai ficar, ai meu Deus, que horror, aquela pessoa falou um nome feio. Não, gente, nós somos adultos. Mas nós não vamos ser iguais aos mundos. E vamos ensinar para os nossos filhos. Se você não quer que seu filho chegue em casa falando nome feio, então você não fale palavras no lugar de palavrões, às vezes, também. Entende? E você tem que ser santo. Como é que você vai ter autoridade para corrigir seu filho que na escola ele escuta? Você chama e você fala, ele vai aprender. Amém? Ele vai se santificar no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. O caminho que Deus tem para nós é um caminho de bênção. A palavra de Deus diz que Ele nos plantou do lado da fonte de água viva. E a nossa folhagem não vai murchar, mesmo no verão, naquele dia quente, e muito menos quando tiver o outono, que as folhas começam a cair, começam a secar. O Senhor, Ele vai nos renovar, vai nos abençoar. Ele vai abençoar no colégio, na faculdade, no trabalho. Ele vai te honrar, mas você precisa cuidar com a tua santidade. E a tua santidade, ela vai ser completa se você dominar a sua língua. Quem domina a língua, domina todo o corpo. Amém? Pastor, eu tenho essa fraqueza. Então, olha, domina a língua primeiro. Como é que eu vou dominar a língua? Buscando ao Senhor, lendo a palavra, vindo à igreja, ouvindo a palavra. Não ande no conselho dos ímpios. Os ímpios é que tem que vir te pedir conselho. Amém? Os ímpios é que vêm te pedir conselho. Você não ande no conselho dos ímpios e nem se detém, nem se assente, porque Ló, ele se assentou, ele fez os 3 estágios e ele se assentou ali no meio. E ele, naquele dia, ele perdeu toda a dignidade dele. Um homem de Deus que perdeu a dignidade. No nome de Jesus, nós não vamos perder a nossa dignidade. Amém? Guarde o teu coração, guarde a tua pureza, guarde a tua dignidade. Ela é um dom irreparável, gente. Guarde a tua dignidade. Quer dizer, Ló amava ao Senhor, mas ele não tinha mais dignidade. Olha que coisa terrível. No nome de Jesus, depois a história dele. Se você vai seguindo, você vê, coitado do Ló. Mas no nome de Jesus, nós não vamos chegar no ponto que o Ló chegou. Amém? Amém. Se você sentiu tocado por essa palavra, coloque a mão no teu coração. Peça perdão ao Senhor. Você aí, no teu particular. Ninguém vai te julgar. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Nem nós temos o direito de julgar os nossos amigos. Nem as pessoas que estão à nossa volta. Nem os que não conhecem, nem os que conhecem ao Senhor. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Mas você pode se avaliar. E pedir ao Senhor: Senhor, perdoa-me, Pai. Se você tem tido palavras pessimistas, Jesus não quer que você seja um pessimista. Proclame bênçãos para a tua vida. Proclame vitórias. Proclame as promessas de Deus para a tua vida. Abençoe teu esposo, tua esposa. Abençoe teus filhos. Abençoe teus pais.
Fale palavras carinhosas. Não fale impropérios. Oh, lirianda xilirianda salaraias. Senhor Jesus, em teu nome, queremos, ó Deus, dominar todo o nosso corpo. E a tua palavra diz que se dominamos a nossa boca, nós podemos dominar o nosso corpo. Oh, Jesus. Limpa o nosso coração nesta manhã. Se o nosso coração está contaminado de imoralidade, se o nosso coração está contaminado de chocarrices, de palavras frívolas, de piadas de cunho lascivo, nos perdoa, Senhor. Nos ensina a caminharmos no mundo sem sermos do mundo. Não queremos ser santarrões, mas queremos ser santos, Pai. Queremos saber, ver e participar das coisas sem nos contaminar, Jesus. Não vamos nos deter naquilo que nos contamina. E o que nos contaminou até aqui, nós pedimos em nome de Jesus, lava, Senhor, lava nosso coração. E nos dá um recomeço nesta manhã. Para que a nossa boca possa falar coisas boas. Para que a fonte do nosso coração seja uma fonte de água doce, de água abençoadora, que vai abençoar vidas sedentas, Senhor. Livra-nos, Jesus, de sermos hipócritas. Que sejamos puros, que sejamos verdadeiros, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo, se você não permitir que o Espírito Santo toque o teu coração, essas palavras que eu falei aqui ficarão no ar. Mas que você possa dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, se eu preciso mudar, se a palavra da minha boca precisa ser diferente, tem misericórdia de mim e transforma. Que eu não banalize as coisas, que eu pense na hora de falar, que eu não fale sem pensar, que eu não diga coisas que eu vou me arrepender ali na frente, que eu não perca a bênção do meu Deus por causa da minha boca. Senhor, me mostra a seriedade dessa palavra, Pai, porque ela é pessoal. Não adianta a pastora Luiziana tomar uma postura para ela, eu tenho que tomar uma postura para mim. E eu não quero ouvir simplesmente a pastora Luiziana. Eu quero ouvir a ti, Jesus. Fala comigo e me transforma. Eu quero viver num lar abençoado. Eu quero que haja alegria e paz na minha casa. Eu vou semear o fruto da justiça. E a minha boca vai abençoar. A minha boca, eu vou semear com a minha boca coisas boas, coisas lindas, em nome de Jesus. Amém.